Olá, bem-vindo ao Juízo e Sabedoria, um espaço onde fé e conhecimento convergem para uma vida com propósito. Neste podcast sobre o e-book Provérbios para a Vida, 31 dias de sabedoria bíblica, iniciamos com a narração do texto de cada capítulo e em seguida refletimos sobre os seus temas centrais. Capítulo 13, Palavras que curam. Texto base, Provérbios 13. Tema: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Versículo 3. Leitura principal. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. O que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que fala demais acaba se arruinando. Provérbios 13, 3. Comentário devocional. Este capítulo destaca o poder transformador das palavras. A boca do justo é fonte de vida, mas a do insensato causa sua queda. Palavras sábias edificam, corrigem e curam. Palavras tolas destroem, afastam e machucam. O contraste entre o justo e o ímpio se repete. O justo trabalha com diligência e é recompensado. O ímpio é preguiçoso e acaba em pobreza. A riqueza obtida com desonestidade é passageira, mas quem a junta com esforço a conserva. Versículo 11. Um versículo marcante do capítulo é o 12. A esperança que se adia deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Ele nos lembra que a alma humana anseia por realização e que Deus também se importa com nossas esperanças. Aplicação para a vida. 1. Palavras controladas preservam a vida. As precipitadas trazem prejuízo. 2. O esforço honesto é abençoado, enquanto a pressa por enriquecer leva ao erro. 3. A sabedoria promove cura, esperança e direção certa. Oração. Senhor, ensina-me a controlar minha língua e falar com sabedoria. Que minhas palavras transmitam cura, verdade e amor. Dá-me um coração que valoriza o trabalho honesto e que espera em Ti com fé. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos ouvir as reflexões do episódio dedicado ao capítulo. Olá! Bom, hoje a nossa conversa parte de um material bem interessante, uns trechos de um comentário sobre Provérbios capítulo 13. O tema central ali é forte. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Está lá no versículo 3. A ideia é a gente explorar um pouco as lições desse texto, sabe? Sobre o poder das palavras, que às vezes a gente esquece, né? E também sobre trabalho, esforço, esperança. O versículo-chave mesmo para guiar a gente é o 13.3. O que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que fala demais acaba se arruinando. Direto, né? Sim, muito direto. E é bom lembrar que Provérbios faz parte do que chamam de literatura de sabedoria. Não é bem teologia abstrata, é mais tipo um guia prático por dia a dia. Baseado em observar mesmo, sabe? As consequências do que a gente faz e fala. E o ponto central desse material que a gente está vendo parece ser justamente esse. O peso das palavras, né? O comentário bate muito nessa tecla, como elas podem, assim, construir ou destruir. Aquele versículo 3 novo é quase uma fórmula: controla a boca, preserva a vida. Fala demais. Se arruína. Exato. É um contraste bem marcado no capítulo todo, segundo essa análise. De um lado, as palavras do sábio. O comentário diz que elas edificam, corrigem, até curam. E do outro, as palavras do tolo, né? Que machucam, que dividem, que causam estrago. E isso conecta lá com o versículo 1, que o material também cita. O filho sábio ouve a instrução, o zombador rejeita. Parece que o jeito como a gente lida com as palavras, as que a gente ouve e as que a gente diz, meio que define o caminho, sabe? Mas olha só, o comentário também aponta que não é só sobre falar, né? Tem outro contraste forte que o material destaca. O do justo que trabalha, que é diligente e é recompensado, versus o preguiçoso, o ímpio, que acaba, na pobreza. O versículo 11 que citam lá ilustra bem isso, né? Dinheiro que vem desonesto, fácil, some. Mas o que é juntado com esforço? Esse fica, permanece. Pois é, e o que é fascinante aqui, eu acho, é como o comentário conecta essas duas coisas.
A sabedoria prática de Provérbios, pelo menos nessa leitura, não separa o falar do agir. O trabalho honesto é parte disso, e as consequências são bem palpáveis. Preservar a vida ou ir para a ruína. Ter o suficiente ou passar necessidade. Parece ter uma ligação direta mesmo entre o caráter que se mostra nas palavras e nas ações e o destino da pessoa. Entendi. Mas aí o texto dá uma virada, né? Toca numa coisa mais, sei lá, emocional. Com o versículo 12, que o material diz que é bem marcante. A esperança que se adia deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Isso aqui, nossa, adiciona uma camada bem humana, né? Com certeza. É um ponto alto. O comentário explora justamente isso, como esse versículo toca na nossa necessidade básica de realização, de ver nossas esperanças, nossos desejos se concretizando. E sugere algo bem profundo, tipo, que essas esperanças individuais importam para Deus, não são coisa boba, sabe? Então a sabedoria prática não seria só um conjunto de regras frias, seria um caminho que na verdade promove cura emocional, que alimenta a esperança e que direciona a gente para essa tal árvore de vida, que é a satisfação de ver um desejo realizado. Interessante. Então, tentando juntar as peças, o próprio material de análise sugere umas aplicações práticas, né? A primeira, talvez a mais óbvia. Controlar a língua é vital. Falar com cuidado protege. Falar sem pensar... traz problema. Sim, essa é a base de tudo ali no capítulo. A segunda implicação, também bem clara, é valorizar o trabalho. O esforço honesto, diligente. Ele é mostrado como o caminho de bênção, de estabilidade. Diferente dos atalhos, né? Que no fim não valem a pena. E por último, essa ideia de sabedoria que junta o falar certo com o agir correto. Ela não é algo passivo. O comentário vê a sabedoria como uma força ativa mesmo, capaz de trazer cura para o coração doente da esperança adiada e de colocar a gente num caminho de realização. Faz sentido. Exatamente. E talvez para a gente fechar e deixar uma reflexão no ar, juntando tudo isso, será que cultivar no dia a dia mesmo, de forma consciente, essa fala cuidadosa e essa diligência no trabalho, será que isso não seria o próprio jeito de transformar a esperança adiada naquela árvore de vida? Quer dizer, como que as nossas ações e palavras aqui e agora podem ser a chave para realizar aquelas aspirações mais profundas que o versículo 12 menciona? Fica aí a questão para a gente pensar um pouco mais depois.